Sou o professor Lorival, estou aqui mais uma vez para apresentar estas minhas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem. Hoje vamos tratar do advérbio, do adjetivo e das suas respectivas locuções. É importante a gente discutir e entender esse assunto para que a gente possa fazer a distinção entre uma palavra e uma locução. Então, por isso que nós vamos ter que estudar o adjetivo, a locução adjetiva, o advérbio e a locução adverbial. Inicialmente, vamos tratar do adjetivo. O que é um adjetivo? O adjetivo é uma palavra que caracteriza o substantivo, atribuindo a esse substantivo uma qualidade, um estado ou um modo de ser. E o adjetivo ele varia em gênero, em número e em grau. Isso de acordo com o substantivo. Ou seja, o adjetivo, para que ele seja considerado, tem que haver uma palavra à qual ele se refira, que no caso é o substantivo. Todo adjetivo é dependente de um substantivo. Só que essa dependência ela é importante porque é através dessa dependência que vai haver a caracterização do substantivo como uma palavra extremamente importante, que dá nome aos seres, mas que precisa de certas características, como a qualidade, o estado e o modo de ser. E é importante também ver que essa palavra, o adjetivo, é uma palavra variável, né? E que ela varia em gênero, quer dizer, ela tem um masculino, tem um feminino, em número, tem um singular e tem um plural, e em grau, tem o grau aumentativo, tem o grau superlativo. Então é importante a gente estudar essa palavra. O adjetivo, a sua importância é porque ela está sempre ligada ou se referindo ao substantivo. E o que é uma locução adjetiva? A locução adjetiva é um conjunto de palavras que tem a mesma função do adjetivo, ou seja, de caracterizar o substantivo, de atribuir-lhe qualidade, estado e modo de ser. Ou seja, uma palavra, né, o adjetivo, é igual a uma locução adjetiva. A única diferença é que o adjetivo é uma palavra e a locução adjetiva é um conjunto de palavras, formado a partir de duas palavras. É importante ressaltar que toda locução adjetiva ela é introduzida por uma preposição. Vejamos aqui alguns exemplos em que a gente possa demonstrar isso que acabamos de falar, né? Que o adjetivo é a palavra que sempre caracteriza um substantivo. Tomamos, por exemplo, essa frase: as águas cristalinas do rio amanheceram velozes. Vejam aqui que eu tenho a palavra águas, que é um substantivo. E verifiquem que tem cristalinas e velozes, que se refere a esse substantivo, né? Que dão característica a esse substantivo. Velozes, né? Que também se refere a águas. Portanto, cristalinas e velozes são adjetivos. Agora verifiquem que tem uma expressão aqui do rio, ó, águas do rio. Vejam que do rio se refere a águas, portanto, está exercendo também aqui a função adjetiva. Só que aqui nós temos uma formação, né? Nós temos um substantivo e nós temos aqui uma contração, né, de uma preposição com um artigo, que é do rio. Então, são duas
na verdade são três, né? Três palavras, é um conjunto de palavras e que, portanto, aqui essa expressão do rio vai formar a locução adjetiva. Do rio, se a gente fosse traduzir para uma palavra, ficaria fluvial, né? Então a expressão do rio é igual à palavra, ao adjetivo fluvial. Portanto, isso aqui é uma locução adjetiva. Vejamos outro exemplo. A água da chuva descia na encosta do morro amarelada. Vejam que eu tenho novamente a palavra água e tenho o adjetivo amarelada que se refere, logicamente, à água. Então, essa palavra aqui é o adjetivo e verifiquem aqui que tem da chuva, que também se refere à água. Então, da chuva, como é um conjunto de palavras, né? Isso aqui forma a locução adjetiva. E forma a locução adjetiva por quê? Porque se refere ao substantivo água. Outro exemplo. Comprei 2 sobremesas da Alemanha. Vejam que aqui eu tenho a palavra sobremesas, que é o substantivo, e tenho essa expressão da Alemanha. Vejam que da Alemanha é um conjunto de palavras que se refere à sobremesa. Portanto, está caracterizando aqui a palavra sobremesa. Da Alemanha substitui o adjetivo alemãs, né? Sobremesas alemãs. Portanto, da Alemanha é uma locução adjetiva. A rua deserta anunciava a calma da noite. Vejam que aqui eu tenho o substantivo e aqui eu tenho o adjetivo, né? O adjetivo. A deserta é adjetivo porque caracteriza o substantivo rua. Anunciava a calma da noite. Vejam que da noite aqui, né, se refere à calma, né? E, portanto, aqui forma a locução adjetiva. Os jovens do subúrbio leem livros impressos e digitais. Vejam aqui que eu tenho 2 substantivos. Tenho jovens e tenho livros. Aqui, a jovens, quem está caracterizando alguma coisa é do subúrbio. Do subúrbio se refere a jovem. De livros, estão caracterizando livros impressos e digitais. Portanto, impressos e digitais são adjetivos. E do subúrbio é a locução adjetiva. Crianças pequenas gostam de livros coloridos. Então, novamente, 2 substantivos. Ó. Crianças e livros. Vejam que pequenas se refere a crianças, né? Aqui se referindo a crianças, e coloridos se referindo a livro. Portanto, crianças, melhor dizendo, pequenas e coloridos são adjetivos. Agora vejamos o advérbio. O que a gente entende por advérbio? Vejam o nome, advérbio. Se a gente pegar os radicais que formam a palavra, por exemplo, a gente tem o ad, que significa junto, e vérbio vem de verbo. Então seria a palavra, assim, se a gente observar a etimologia dela, a gente vai entender que advérbio é a palavra que vem junto do verbo. Mas a gente pode ir além desse conceito e dizer que o advérbio é a palavra que pode complementar ou modificar o sentido do verbo, o sentido do adjetivo e até do próprio advérbio. Ou seja, o advérbio é uma palavra modificadora do verbo, no geral, né? A maioria dos advérbios vem modificando o sentido do verbo. Mas também pode acontecer dele modificar o sentido do adjetivo, dando mais intensidade ao adjetivo e até ao próprio advérbio. Isso é o que a gente entende por advérbio, né? O advérbio sempre está na sua relação com o
o próprio verbo. E tem uma coisa que é extremamente importante de se observar. O advérbio, ele vai indicar circunstâncias. Circunstâncias de tempo, circunstância de modo, circunstância de negação, de afirmação, de dúvida, de companhia e etc. Indica sempre uma circunstância relacionada, obviamente, na maioria dos casos, ao verbo. E o que é uma locução adverbial? Assim como nós já vimos que a locução adjetiva é um conjunto de palavras com função de adjetivo, também a locução adverbial é um conjunto de palavras que tem a mesma função ou as mesmas funções do advérbio, ou seja, modificar o verbo, modificar o adjetivo e modificar até o próprio advérbio. Então tem a mesma função. A única diferença é que a locução ela é formada por várias palavras. Então é um conjunto de palavras com uma única função. Vejamos alguns exemplos. Nós vamos ver os exemplos de advérbio e de locução adverbial. Lembrando sempre que tanto o advérbio quanto a locução adverbial, eles vão indicar uma circunstância. E só isso é capaz de modificar o verbo, porque a característica é própria do adjetivo. Já o advérbio não tem essa característica de estar dando qualidade a uma palavra. O que caracteriza o advérbio é porque é uma palavra modificadora de sentido, atribuindo ao verbo um tempo, um modo, uma afirmação, uma negação, uma companhia, etc. Por exemplo, nessa frase, repentinamente ela apareceu no céu. Repentinamente, quer dizer, de modo repentino, de modo repentino. Então isso aqui é um advérbio, porque vejam que essa palavra está modificando o sentido de aparecer. Poderia dizer simplesmente assim, ela apareceu no céu, sem a palavra repentinamente. Então a palavra aí ela está modificando o sentido, está dando um modo como ela apareceu no céu. Ao mesmo tempo, nós temos essa expressão no céu, que são duas palavras, portanto formam uma locução. Agora, observe que no céu, ele indica a circunstância de lugar. Isso é característica do advérbio, expressar uma circunstância. Então, aqui nós temos um advérbio, que é uma palavra, e nós temos aqui a locução adverbial. Saiu da sala apressadamente. Aí a mesma coisa, né? Saiu da sala é a locução adverbial, né? De lugar, né? Vejam aqui que da sala é o lugar e a apressadamente é o modo, Então, apressadamente é o advérbio e da sala é a locução adverbial de lugar. Era uma rua muito estreita. Aí aqui nós vamos perceber que nós temos um advérbio que é muito, que está indicando intensidade. Só que esse advérbio se refere aqui a um adjetivo. Mas a ideia circunstancial é própria do advérbio. Então esse muito aqui é um advérbio de intensidade. Está intensificando o sentido desse adjetivo. Lembrando que o advérbio, né, ele pode modificar o sentido do verbo, mas pode modificar também o sentido do adjetivo e até do próprio advérbio. Ela aprendia muito intensamente. Observe aqui que eu tenho intensamente, que é o advérbio, e tenho muito aqui, que é o outro advérbio, mas é o advérbio de intensidade, intensificando, né, o sentido de intensamente. Então, o advérbio modificando o advérbio. Esse é um dos papéis do advérbio ou da locução adverbial. O azul do céu deixava as pessoas aparentemente surpresas. Então, aqui eu tenho o azul do céu,
o azul do céu, e tenho aparentemente, né? O do céu aqui é o lugar, né? Portanto, aqui é a locução adverbial, e o aparentemente aqui é o advérbio. À noite fazia muito calor, muito calor. À noite é a locução adverbial, né? Temporal, né? Está indicando tempo. E o muito aqui é o advérbio de que está intensificando essa palavra. Calmamente, calmamente subia a montanha do Vale Azul. Calmamente é o advérbio, modo, é o advérbio de modo. A montanha é o substantivo, né? E a montanha do Vale Azul é o objeto. Tudo isso aqui é o objeto, né? E como esse do Vale Azul se refere à montanha, que é um substantivo, isso aqui não vai ser uma locução adverbial, vai ser uma locução adjetiva por se referir ao substantivo. Então, recapitulando, né? O adjetivo é palavra que modifica o substantivo, que caracteriza o substantivo. Advérbio é palavra, basicamente, que modifica o verbo. E pode, eventualmente, modificar o adjetivo e modificar também o próprio advérbio. Mas são palavras diferentes, né? Uma modifica o substantivo, outra modifica o verbo, indicando sempre uma circunstância, né? Como a gente já frisou. Então, esse estudo do adjetivo, do advérbio e das locuções, das suas respectivas locuções, é importante para a gente entender que existe a palavra e existe a locução formada por palavras, pelo conjunto de palavras, que essa é a diferença, né? A palavra, que é o adjetivo, o verbo e etc., e a locução, que é o conjunto de palavras. E aí nós podemos ter a locução adjetiva, a locução adverbial, a locução verbal, a locução prepositiva, a locução conjuntiva, e assim a gente vai formando o conjunto, né, de classes das palavras para a gente poder substituir quando vamos escrever. Que nós podemos optar por escrever a palavra ou por escrever a locução da palavra, tá certo? Então era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Até o próximo vídeo.